finalmente, amiguinhos, eu vou terminar de corrigir com vocês a última parte das questões, que vai da questão 21 até 38. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho maior do que os outros, para a gente fechar em 3 vídeos. Eu espero que vocês vejam aí. Lembrando que esse é um vídeo para os alunos mediciners, tá? Mas eu deixei aberto aqui no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui a parte 1 e a parte 2, né? Que eu resolvi também essas questões aí anteriormente para você assistir também. Beleza? Então, vamos lá? Questão 21. Ricardo interpolou aritmeticamente 20 valores entre 2 e 149. Então, olha só, 2 é o primeiro termo, ele vai colocar 20 termos no meio e o 149. Então, o primeiro termo é 2 e o 149, ele vai ser o A22, certo? Porque, ó, vai ter um A1 aqui que é 2, vai ter 20 termos e o 149 vai estar nessa última posição. Então, o primeiro mais 20, 21, esse aqui vai ser 22. Então, A22 é igual a A1 mais n-1, no caso, vai ser 21 vezes a razão. E ele vai igualar isso a 149, ok? O A1, ele é 2, então vai ficar 2 mais 21R. Eu vou passar esse 2 para cá, ó, subtraindo, vai ficar 149 menos 2, que é 147, 21R. Dá para dividir 147 e 21 ambos por 3, tá? Aqui vai dar 7 e 147 dividido por 3, se fosse 150, ia dar 50. 147 vai dar 49, e aí eu vou dividir 49 por 7, que vai dar 7. Ou seja, a razão dessa PA aqui, ó, é 7. Então, a PA do Ricardo, que eu vou chamar de R, vai ser 2 mais 7, 9, mais 7, 16, mais 7, 23, mais 7, 30, mais 7, 37 e assim sucessivamente. Agora vamos ver a da Paula. Agora, eu fiz o cálculo lá e não estava dando valor inteiro. É porque aqui, ó, a questão tem um erro de digitação. Tá vendo aqui, ó, entre 3 e 95. Então, corrijam aí. Então, aqui, ó, é 95, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A Paula, ela interpolou 22 valores entre 3 e 95. Então, o A1 dela é 3 e o 95 vai ser o A24, porque o A1 é 3, mais 22 termos vai dar 23 termos, mais o 95, que é o A24. Então, o A24 dela é 95, isso é igual a A1 mais 23R. Tá? Por que que... Aqui é 95... A1, desculpa. Por que que aqui eu pensei que não podia ser 91? Porque ia dar número quebrado, certo? Então, não ia dar certo. Essa PA tem que ser de número natural, né? A razão dela. Então, aqui, ó, esse 95, ele fica sendo igual a 3, que é o primeiro termo, mais 23R. Esse 3 passa para cá, subtraindo, vai dar 92, que é 25 menos 3, é igual a 23R. Se eu dividir 92 por 23, vai dar 4, certo? 92 dividido por 23 vai dar 4. Então, a razão aqui é 4. Então, a PA da Paula, ela começa com 3, soma 4. Vai ficar 7, mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19, mais 4, 23, mais 4, 27 e assim sucessivamente. Mais uma vez, né? Essa questão ela é parecida com a questão do Enem, que é aquela lá dos andares e tudo e tal. A primeira PA, ó, ela tem razão 7 aqui, certo? E a segunda tem razão 4, não é isso? Então, 7 vezes 4 é 28. A razão da PA junta das duas vai ser 28, ok? Então, olha só aqui, ó, 23 é o primeiro termo que repete das duas, ok? O próximo termo vai ser 51, que é 23 mais 28, né? 23 mais 28... 51. Então, até que se eu ficar somando aqui, ó, somando de 7 em 7, né? Vai dar 44, 44 mais 7, 51. E aqui eu vou somar de 3 em 3, não é isso? De 4 em 4, desculpa. Então, 24 mais 27 mais 4, 31, mais 4, 35, depois 39, depois 43, depois 47, depois 51, tá vendo, ó? Então, é isso mesmo, tá pulando de um próximo termo para o outro, de 28 e 28. Ok? Então, aqui, ó, deixa eu só ver até onde vai. A gente vai delimitar pelo 95, que é o menor dos números, né? Então, eu vou pegar o primeiro termo repetido dos dois, é o 23. Depois é o 51. Depois eu somo mais 28, vai dar 79. Se eu pegar esse termo, 79, e somar 28, vai dar 107. Já ultrapassou o 95 aqui, então não posso. São só esses 3 aqui que repetem. E aí ele pediu a soma desses valores, né? Então, 23 mais 51 mais 79. 23 mais 51 mais 79, 153, ok? Letra E.
Questão 22. O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Então tá aqui, ó, tá um crescimento constante. É por isso que eu sempre falo com vocês que PA é a mesma coisa de função de primeiro grau, né? Quando a gente estiver na nossa aula, né, eu vou explicar para vocês o porquê, mas essa questão aqui vai ser bem ilustrativa. Admitindo-se que tenham se mantido nos últimos anos a tendência média de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2019 será igual a... Observe uma coisa aqui, ó. De 1983 até 2007, o crescimento foi de 239 para 461, certo? Quando eu fizer 461 menos 239, vai dar 222. Isso é como se fosse a altura desse cateto oposto aqui, ó, 222, que eu vou dividir pelo cateto adjacente, digamos assim, para eu saber qual que é o ângulo aqui da inclinação. Eu posso dividir, né, por essa diferença de 2007 menos 1983, mas eu posso pensar em quantos espaçamentos eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dividir 222 por 6. Então, é o que eu vou fazer aqui só para a gente ver de qual é que é. Então, tá aumentando de 37 e 37. Então, daqui para cá aumentou 37, daqui para cá 37, mais 37, mais 37, mais 37, mais 37. Tanto é que se eu fizesse, ó, 239 e aumentar a 37... O próximo termo vai ser quanto? Ó, 239 mais 37. Vai ser 276, certo? Aí eu vou ir aumentando 37 aqui para vocês verem o que eu estou falando. Foi isso que eu fiz aqui. Eu fui aumentando de 37 em 37. Só fui somando 37 e associando ao ano. Ó, de 83, 87, 91, 95 e assim sucessivamente. Então, vamos pensar o seguinte. Esses anos, eles estão pulando de 4 em 4. Ele quer no ano de 2019, né? Então, olha só. 2007 mais 4 vai ser 11. Mais 4... vai ser 2015, não é isso? 2015 mais 4, 2019. Então, ele quer que eu aumente mais 37 aqui, 37 e 37. Ou seja, 3 vezes 37, né? Uma vez, duas, 3. Então, vai ser 572 aqui, ó. Okay? Aí, eu fiz com uma forma mais, assim, de PA, né? Mas como que eu faria se fosse uma fórmula de função de primeiro grau? Eu pegaria o termo independente, que é o começo, né, que seria 239, mais. Aí eu vou pensar, o espaçamento de 37 é o coeficiente angular da reta, que é a mesma coisa da razão nesse caso, tá? E aí eu ia pensar em quantos espaçamentos eu ia ter de 1983 até 2019, certo? Que seria a quantidade X que eu ia multiplicar, né? Então ia ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí de 2007 para 2011, mais 1, 2, 3, ou seja, 9. Então, seria 9 vezes a razão, que é o mesmo que o coeficiente angular ali, que é 37. Quando eu fizesse essa conta, 9 vezes 37, certo? Vai ficar 333 mais 239, 572 do mesmo jeito. Eu vou frisar isso aqui, tá? Vou frisar isso aqui na nossa aula ao vivo. Eu só estou explicando aqui para vocês contextualizarem que PA é a mesma coisa de função de primeiro grau, tá bom? Número 23. Numa PA decrescente de 10 termos, a soma dos 3 primeiros termos é 21 e o produto é 231. Qual é o valor do último termo? Bem, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui de X e vou desprezar, por enquanto, o fato de que a PA é 37. Então, o próximo termo seria X, que é o primeiro, mais a razão. E o próximo seria o anterior mais a razão de novo, ou seja, X mais 2R. Ok? Ele falou que a soma disso tudo tem que dar 21, a soma dos 3 primeiros termos. Então, se eu somar x mais x mais x, 3x, r mais 2r vai dar 3r. Se eu divido tudo isso por 3, eu tenho x mais r, certo? 3 por 3 é dar x, 3 por 3 é dar r, e aqui vai dar 7, né? Então, x mais r é igual a 7. Observe uma coisa, x mais r é o termo central. Então, aqui, ó, o termo central, x mais r é 7. Beleza, vamos deixar reservado uma tigela. Agora, nós vamos para a segunda parte, falou que o produto é 231. Então, vai ficar assim, ó, x, que multiplica o segundo termo, que é 7, vezes x mais 2r, que é o terceiro termo. X, que multiplica. Esse 7, eu vou colocar ele aqui na frente, tá? Só por uma questão de conveniência, que a ordem da multiplicação não altera o produto. E aqui, x mais 2r, quer dizer, a multiplicação de todos os termos, dá 231. Esse 7 eu vou passar para cá dividindo, ok? Então, vai ficar assim, ó, 231 dividido por 7. Vou fazer aqui na calculadora, ó, 231 dividido por 7. Vai dar 33. Ou seja, x, que multiplica x mais 2r, é igual a 33. Ok. Agora, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho dois números se multiplicando para dar 33.
só pode ser 3 vezes 11, porque se eu fatorasse 33, é 3 vezes 11, né? Então, um dos números tem que ser 3 e o outro dos números tem que ser 11. Aqui é um número e aqui é outro número, tá? Então, x, por exemplo, pode ser 3, um exemplo, tá? X é igual a 3. E x mais 2r vai ser igual a 11, porque 3 vezes 11 vai dar 33, ok? Então, vai ficar assim, ó. Se x é 3, esse 3 vai passar para cá subtraindo. Vai dar que 2r é igual a 11 menos 3, que dá 8. Então, r é igual a 4. Então, a razão seria 4. Então, minha PA, ela seria assim, ó, 3, 7 e 11. Só que aqui ela seria crescente. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar 11, 7 e 3. Por quê? A soma vai dar na mesma. 11 mais 7, 18, mais 3, 21. 11 vezes 7 vezes 3 vai dar 231. Ó. 11 vezes 7 vezes 3 vai dar 231. E aí a PA é crescente, ou seja, a minha razão ela é menos 4. Ok? Agora eu descubro o 10º termo. Como que eu descubro o 10º termo? A10, ele é A1 mais 9 vezes a razão. Então, ele é A10, né? A1 que é 11, certo? Mais 9 que multiplica menos 4. 9 vezes menos 4 vai dar menos 36. Então, se eu devo 36 e pago 11, eu fico devendo 25, né? Então, aqui, ó, letra B. A soma dos 5 primeiros termos de uma PA é igual a menos 30, enquanto a soma dos 10 primeiros termos é igual a 40. O 15º termo dessa PA é... Nós vamos usar essa fórmula aqui. Se ele falou a soma dos 5 primeiros termos, você vai colocar a soma dos 5 primeiros termos é igual a n, que no caso é 5, A1 mais AN, ou seja, é A1 mais 4R, porque o AN é o A5, entendeu? A1 mais 4R dividido por 2. Vai ficar assim, ó, a soma dos 5 termos é igual a 5 vezes 2A1 mais 4R. Aqui, ó, dividido por 2, né? Aqui, eu posso pôr 2 em evidência nessa parcela que está aqui dentro, né? Então, vai ficar assim, ó, 5 que multiplica. Põe o 2 em evidência para fora. Fica A1 aqui, certo? Mais 2R. Porque se eu multiplicasse esse 5 vezes esse 2, aqui ia dar 2A1. E 2 vezes R ia dar 2R. Dividido por 2, eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Então, a soma dos 5 termos, ela é igual a 5 vezes A1 mais 2R. Ok? Ou seja, essa soma, ela é igual a quantos? Menos 30, né? Então, aqui eu vou pôr menos 30. Vou passar esse 5 para cá dividindo com esse 30, vai ficar 6, certo? Então, menos 6. Então, A1 mais 2R é igual a menos 6. Esse A1 mais 2R, sendo igual a menos 6, ele pode ser encarado como A3, né? Porque A1 mais 2R é o termo A3. Mas, por enquanto, eu vou deixar isso aqui reservado em uma tigela. A1 mais 2R é igual a menos 6, ok? Aí ele falou que a soma dos 10 primeiros termos ela é igual a 40. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 10 sobre 2 vezes, né? Aqui, ó, A1 é A1 mesmo. E o A10, ele é A1 mais 9R, certo? 9R. Aí, a gente vai poder igualar isso a 40, né? Isso. Agora, eu vou fazer umas simplificações antes de fazer a conta. Esse 10 dividido por 2 é 5, 40 dividido por 5 é 8. Então, vai ficar assim, ó, 2A1 mais 9R é igual a 8. A gente tem outra equação para juntar com aquela e fazer um sistema. Coloquei aqui uma do lado da outra. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Por quê? Porque aí vai sumir esse A1, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar assim, ó, menos 2, que eu estou multiplicando, vezes A1. Vai ficar menos 2A1. Menos 2 vezes 2R vai ficar menos 4R. Menos 2 vezes menos 6 vai ficar mais 12. E aí eu vou somar. Esse cara corta com esse. Se eu tenho 9R e tiro 4, eu fico com 5R. Se eu tenho 12 reais e somo com 8, fico com 20. Então, minha razão é igual a 4. Vou reservar em uma tigela. Agora, eu jogo na primeira equação aqui. A razão é 4. Então, vai ficar assim, ó, A1 mais 8, que é 2 vezes 4, né, igual a menos 6. Esse cara passa para cá subtraindo, fica menos 6 menos 8. Uma dívida de 6 com uma dívida de 8 dá uma dívida de 14. Então, meu A1 é igual a 14. Ele quer saber o 15º termo dessa PA. Então, o A15, ele é igual a A1 mais 14 vezes a razão. Então, vai ser A15 é igual a menos 14, que é o A1, mais 14 vezes 4, porque 4 é a razão. 14 vezes 4, dobra, dá 56. Então, fica menos 14 mais 56, que dá... Peraí, 42. Certo? 42. Letra C. Muito boa essa. Numa PA, a soma do segundo termo com o quinto termo dá 30. Então, o segundo termo é A1 mais a razão. Certo? O segundo termo é A1 mais 1R.
E o quinto termo, ele é A1 mais 4R, certo? Sempre lembrando que é N menos 1 ali, dá 30. E aí ele falou ao mesmo tempo que a soma do quarto termo, quer dizer, A1 mais 3R, com o oitavo termo, ou seja, A1 mais 7R, dá 48. Então, eu vou ajeitar isso aqui e resolver esse sistema. Aí ficou assim, né? Só agrupei os termos semelhantes aqui, ok? E aí eu vou pensar, se eu multiplicar essa equação de cima por menos 2, o R some, tá vendo que vai ficar menos 10R ali, ó? Aí vai sumir, é o que eu vou fazer, ok? Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, vou multiplicar essa daqui por menos 2, tá? Aí vai ficar 4 vezes menos 2 vai dar menos 4. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10R. E 30 vezes menos 2 vai dar menos 60. Agora eu vou somar, ó. Preste atenção, eu devo 4A1 e pago 2. Fico devendo 2, certo? Esse menos 10R corta com esse. E menos 60 com 48 vai dar menos 12. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Esse 2 passa dividindo. A1 é igual a 6, certo? Agora eu jogo, por exemplo, nessa primeira equação, 2 vezes 6 no lugar do A1, né? Mais 5R é igual a 30. Aqui está dando 12, certo? Que eu vou passar para cá subtraindo. Se eu tenho 30 e tiro 12, eu vou ficar com 18. Então, minha razão é 18 quintos. Ele pediu para a gente a soma do sexto com o décimo termo. O sexto termo é A1 mais 5R, certo? E o décimo primeiro termo vai ser A1 mais 10R, certo? É isso que ele quer. O A1 que a gente obteve era 6, então vai ficar 6 mais 5R vai ser 5, 18 sobre 5 a razão. A1 é 6, 10R vai ser 10, 18 quintos, que é a razão. Ok? Só substituir aqui, substituir. E aí eu vou cancelar esse 5 com esse 5. E aqui eu vou dividir 10 por 5, ó, que vai dar 2. Aí vai ficar 2 vezes 18, que dá 36, tá? E aí eu vou somar os números. Aqui deu 18. E aqui vai dar 6. 6 mais 6, 12. Mais 18, 30. 30 mais 36, 76. 30 mais 36, 66, né? Então, aqui, letra D. Olha que interessante. Eu até achei que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque minha razão deu um número fracionário, né? Mas não tem problema não, porque como aqui tem esse 5 e o 10, ele vai cortar e vai ficar inteiro. 26. Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30 centímetros, conforme a figura ao lado. Os 5 degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo comprimento mínimo deve ser de... Bem, eu vou considerar que esse cara aqui, ó, ele é o A1, que ele é o primeiro degrau, A2, A3, A4, A5. Então, esse cara aqui, o 60, ele é o A5, que nada mais é que A1 mais 4 vezes a razão, certo? Então, eu vou falar assim, ó, se o meu A1 é 30, o meu A5, ele é 60, certo? E ele é igual a A1, que é 30 mais 4 vezes a razão. Esse 30 passa para cá, subtraindo, vai dar 60 menos 30, que é igual a 30, igual a 4R, né? Se eu passo 4 para cá dividindo, ó, 30 por 2, vai dar 15 por 2, 7,5. Então, a razão aqui, ó, ela é 7,5. Beleza? Então, aqui vai ser 30 mais... Aí eu vou fazer... Ou eu faço o somatório dos N termos da PA, né? Ou então eu vou colocando aqui, ó, mais 7,5 dá 37,5. Mais 7,5 vai dar 45, né? 45 mais 7,5 vai dar 52,5. Que mais 7,5 vai dar 60. E eu somo eles... por fora, né, sem usar fórmula. Então, assim, do jeito que você quiser aí, você pode fazer. Eu vou fazer somando aqui, só porque eu não tô afim de mexer com fórmula. Mas, enfim. Aí eu somo todos esses valores, ó, e obtenho 225, que é a resposta da letra D, tá? Os 3 primeiros termos de uma PA crescente são tais que a soma deles é 69. Ao mesmo tempo, o dobro do menor somado com o maior resulta em 61. A razão dessa PA e seu décimo termo são respectivamente. Então, aqui, ó, o que ele falou? O primeiro termo, vou chamar de x ao invés de A1, para ficar mais fácil aqui para mim. Primeiro é x, o segundo é x mais a razão, porque a PA é crescente. E o terceiro seria x mais 2 vezes a razão. A3 é x, o A1, né? Mais 2 vezes a razão, eu só estou chamando o A1 de x aqui. Ele falou que se eu somar tudo isso, vai dar 69. Então, x mais x mais x, 3x. R mais 2R... vai dar 3R, é igual a 69. Se eu divido todos os termos por 3, vai dar aqui x, aqui, mais R, é igual a 69 dividido por 3, vai dar 23, certo? 23. Então, o termo central aqui, ó, ele é 23, ok? Ele falou assim, ó, o dobro do menor somado ao maior. O dobro do menor é 2x.
somado ao maior, que é x mais 2r. Ele é igual a 61. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, 2x mais 2r, e vou colocar 2 em evidência. Vai ficar assim, ó, 2x mais r. Entendido? Este cara mais esse, eu pus o 2 deles em evidência. Aí sobra aquele x ali, é igual a 61. Esse x mais r a gente já sabe que é 23. Então vai ficar 2 vezes 23, mais x é igual a 61. Certo? 2 vezes 23 é 46. Ok? Que vai passar para cá subtraindo. 61 menos 46, 15, né? Então, x é igual a 15. É o primeiro termo. Peraí. 61 menos 46, 15. Beleza. Então, o primeiro termo é 15. A razão dessa PA e seu 10º termo são. Então, pera lá. O primeiro termo é 15. Se o segundo é 23, a razão é 8. Ok? Porque é uma PA. Então, a razão é 8. E o seu 10º termo. O 10º termo vai ser A1 mais 9 vezes a razão. Então, vai ser 15 mais 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72, vai ficar 15 mais 72, que vai dar 7,87. Então, é 8 e 87, letra A, respectivamente, né? Agora, nós estamos na parte da soma dos termos de uma PA. Tem que lembrar daquela fórmula genérica lá, né? SN. Essa aqui, que é a fórmula, né? Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, tem-se que uma PA de 20 termos, o primeiro é igual a 5. A soma de todos os termos é 480. Então, olha só, a soma dos 20 primeiros termos, ela é igual a N, que no caso é 20, A1, que é 5, mais o último termo, que eu não sei quanto que é o A20, né? Vou pôr aqui A20, dividido por 2, e está dando 480, certo? Se eu divido 20 por 2 aqui, vai dar 10. Esse 10, simplificando com 480, vai dar 48. Então, 5 mais A20 é igual a 48. A20 é igual a 48. Eu passo esse 5 para lá, subtraindo. Então, A20, ó, ele é igual a 43. O que é o A20? A20 é A1 mais 19R, ok? Então, 43 vai ser igual a 1, que é 5, mais 19 vezes a razão. Esse 5 passa para cá subtraindo, 43 menos 5 dá 48, é igual a 19R. Se eu divido 38 por 19, a razão é igual a 2. O que ele quer é o 10º termo, né? Então, ele quer A1 mais 9R, que é o 10º termo. O A1 é 5, mais 9 vezes 2, aqui dá 18, mais 5, 23, letra D. A soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos é... Primeira coisa que você vai pensar, você vai precisar dessas duas fórmulas aqui, né? A soma dos N termos e o AN também, certo? Por quê? O seu primeiro termo, pensa assim, os números de 3 algarismos é do 100 em diante. Para ser ímpar, tem que começar com 101. E vai até o 999, porque a partir daí vão ter 4 algarismos, né? Então, o seu A1 é igual a 101, o seu AN é igual a 999 e a razão é 2, porque os ímpares pulam de 2 em 2. Então, eu preciso descobrir o N primeiro. Por quê? Na fórmula dos somatório dos N termos, eu preciso saber a quantidade de termos, né? Então, eu vou jogar na primeira fórmula para eu poder descobrir a quantidade de termos. Então, vai ficar assim, ó. AN é 999, certo? A1 é 101, ok? N menos 1 eu não vou mexer, vezes a razão que é 2. Por que eu não vou mexer? Não vou expandir, porque eu vou fazer mais fácil. Eu vou passar esse 101 para cá subtraindo. Vai ficar 999 menos 101, que vai dar 898. Então, vai ficar 898 é igual a N menos 1 vezes 2. Eu vou dividir 898 por 2. Se fosse 900, ia dar 450. Então, 898 dividido por 2 vai dar 449. É igual a N menos 1. Esse 1 vou passar para cá somando. Então, N é igual a 450. Vou reservar em uma tigela, ok? Agora, o que vai acontecer? Eu vou falar que a soma dos N termos, que ele quer a soma de todos os números ímpares, né? A soma desses 450 termos é igual a N, que são 450 termos, sobre esse 2, A1 é 101 e a N é 999, certo? Então, vai ficar assim, ó, 101 mais 999, se fosse mais 1 ia dar 1.000, né? Mais 100 vai dar 1.100. Então, vai ficar 450 vezes 1.100 dividido por 2. 1.100 dividido por 2 vai dar 550. Então, eu vou fazer 450 vezes 550. Aí, você faz aí no cantinho, multiplicando, né? Eu fiz 55 vezes 45, porque aí eu vou colocar os 2 zeros aqui no final, certo? Então, vai dar 247.500. 247.500, letra B. Numa progressão aritmética de razão R e primeiro termo
3, a soma dos primeiros n termos é 3n ao quadrado. A razão dessa progressão é... Olha só, ele falou que a soma dos n primeiros termos é igual a isso aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. A1 é igual a 3. A n vai ser igual a 3, que é o A1, mais n menos 1 vezes a razão. Certo? Ele falou que a soma dos n primeiros termos é 3n ao quadrado. Então, vamos olhar na fórmula do somatório dos n termos. Tá aqui ela, né? A soma dos n termos é A1 mais AN vezes n sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar n no lugar do n ali, né? Que é a soma dos n termos. A1 é 3, a n vai ser 3 mais n menos 1 vezes a razão dividido por 2. Ele falou que isso é igual a 3n ao quadrado, ok? Então, o que dá pra gente fazer aqui? Vexamas. Dá pra eu pegar esse n ao quadrado aqui, ó. Certo? Porque n ao quadrado é como se fosse n vezes n, né? Então, eu corto um n daqui com n de cá e passo esse 2 para cá multiplicando. Vai ficar essa cambada toda do lado de cá igual a 6n, certo? Porque 2 vezes 3n, 6n. Aqui eu já vou somar de uma vez, ó, vai ficar 3 mais 3 é 6, certo? Mais n menos 1 vezes a razão, ok? Se eu passar esse 6 para cá subtraindo, o que vai acontecer? N menos 1 vezes a razão é igual a 6n menos 6. Eu vou pôr 6 em evidência. Vai ficar assim, ó, 6 que multiplica n menos 1 do lado de cá é igual a n menos 1 vezes r. Esse n menos 1 corta com esse n menos 1, a razão é igual a 6. Correto? Nossa, essa questão foi linda demais, não foi? Gente do céu, maravilhosa. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA de primeiro termo 1,87 razão 0004 é qual? Bem, eu preciso saber o A10, né, se eu quero fazer a soma dos 10 primeiros termos. Então, A10 é igual a A1, que é 1,87, mais 9 vezes a razão, que é 0004. 4 vezes esse 9 aqui vai dar 36, então vai ficar 0,036, 1,87 mais isso, né? Eu vou fazer na calculadora, mas você faria aí de qualquer jeito, 0,036. Vai dar 1,906. Então, A10 é igual a 1,906. Aí eu vou jogar na fórmula do somatório dos n termos, né? Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 10, que multiplica A1, que é 1,87, mais 1,906. Tudo isso dividido por 2. Já vou dividir 10 por 2 aqui, ó, que vai dar 5, e aí eu vou fazer essa soma e multiplicar por 5, certo? 1,906 mais 1,87, peraí, 1,906 mais 1,87 dá 3,700 e uns quebrados aí, vezes 5, 18,88, letra A. Em uma PA de razão 3, A1 é igual a 2 e Sn é igual a 57. O valor de N é... Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, A1 é 2, a N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Usando essa fórmula aqui. Ok. Então, a n, ele vai ser 2 mais n menos 1 vezes 3, que a razão é 3. Eu vou pôr esse 3 na frente, vai ficar 3, que multiplica n menos 1. Ok? Então, agora eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. A soma dos n termos é 57. Então, vai ficar 57 é igual a n, que eu não sei quanto que é, a 1, que é 2, a n, né, que vai ser 2 mais 3, que multiplica n menos 1, tudo isso dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 vezes 57, vai ficar 114. É igual a n, que multiplica 2 mais 2 aqui, fica 4. E aqui eu já vou fazer o chuveirinho de uma vez, tá? Vai ficar 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Quando eu somar esse 4 com esse 3, vai ficar 1 positivo. Então, já vou voltar aqui de uma vez. Vai ficar 3n mais 1. Certo? 3n mais 1. Pronto. Agora, isso aqui vai dar pra gente uma equação de segundo grau. Eu não vou expandir essa equação. Olha só o que eu vou fazer. Se eu tenho dois números multiplicando para dar 114, eu posso descobrir esses números. Como que eu faço para descobrir eles? Ó, primeiro eu fatoro. Vai dar 57 por 3 dá 19, por 19 vai dar 1. Eu coloco 1 lá em cima e descubro quais são todos os divisores de 114. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 19 vezes 1 agora, ó. 19. 19 vezes 2 dá 38. 19 vezes 3, 57. E 19 vezes 6, 114. Agora eu vou organizar esses números em ordem. Organizei aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu organizo em ordem, o produto dos extremos vai dar sempre o próprio valor fatorado. Então, olha, 1 vezes 114 dá 114. 2 vezes 57 dá 114. 3 vezes 38, ó. 38 vezes 3 dá 114. E, por último, o 6 vezes o 19 também vai dar 114. 6 vezes 19
vai dar 114. Certo? É uma maneira aí de você tentar chutar sem precisar fazer por fórmula de Bhaskara ou método soma-produto, enfim. Sem resolver uma equação de segundo grau que vai virar aquilo ali. Pensa comigo, se o N for 6, 3 é 6, 18, mais 1, 19. Vai dar justamente esse produto aqui, ó, que vai dar 114. Então, N é 6 e 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, vai dar 114. Entendeu? Então, eu já descobri que meu N é igual a 6. Ok? Então, N ali, ó, letra B, 6. Você fala assim, nunca que eu ia pensar nesse método. Provavelmente não, porque as pessoas geralmente já saem multiplicando logo. Toda vez que eu tenho dois números que estão multiplicando para dar um resultado, eu posso pensar nos fatores que geram aquele número, certo? Por exemplo, se eu tenho um número assim, ó, N, que multiplica N mais 1 para dar 72. Você está pensando em um número que multiplica o outro para dar 72. Números da tabuada que dão 72, por exemplo, 8 vezes 9. Se aqui for 8, 8 mais 1, 9. Então, você já achou a resposta. Não precisa de você expandir e resolver por equação de segundo grau, entendeu? Obviamente, pode ter outro valor de N, né? Mas aqui, geralmente, ele quer um número natural, por isso que eu já fiz desse jeito. Mas, se você, né, falar assim, eu não faria por esse método, o que você pode fazer? Você multiplica aqui, ó, vai ficar assim, ó, N vezes N vai dar 3N ao quadrado, N vezes 1 vai dar mais N, esse 114 vai passar para cá subtraindo, ok? Igual a 0. Aí, o que você vai fazer? Você vai resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Aí vai ficar assim, ó, menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, né? O B é 1, vai ficar menos 1 aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, certo? Aqui, ó, B é 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado, menos 4AC. Então, vai ficar, ó, menos daqui vezes o 3 aqui, vai ficar menos, vezes esse menos vai ficar mais. Então, você vai fazer 3 vezes 4, 12, 12 vezes 114. Números grandes, horríveis, né? 12 vezes 114. Você ia ter que fazer isso aí, amiguinho, por fora, né? 1.368, ok? Dividido por 2 vezes A, que seria 6, que é 2 vezes 3, né? O A é 3. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1.369 dividido por 6. Você ia ter que tirar a raiz quadrada de 1.369, certo? Eu vou deixar linkado aqui, ó. Aqui o método de tirar a raiz quadrada sem precisar fatorar, mas olha só o tumulto que você está se metendo. Se aqui termina em 9, pode ser 3 ou 7, você cancela esse cara, tira a raiz daqui, 9 abaixo, certo? Ó, se você não está entendendo nada, é porque você não assistiu o vídeo, tá? Então assiste lá. Raiz de 9 é 3, pode ser 33 ou 37. Aí eu multiplico 3 vezes 4, que é o sucessor do 3. E 12 é maior, então eu pego a maior das raízes. Então, é 37, vou lá e tiro prova. Você tem que tirar prova, tá? É um método aí para você fazer rapidinho, mas se você não tirar a prova, você pode se encrencar. Então, é 37 mesmo, tá? Então, fica assim, ó, 1 mais ou menos 37 dividido por 6. Ok? Se eu somo 1 mais 37, vai dar 38 dividido por 6. E se eu faço 1 menos 37, vai dar menos 36, que dividido por 6 vai dar menos 6. Então, as raízes seriam ou 38 sextos ou menos 6. Peraí que eu fiz uma coisa errada, que era menos 1, ó, que estava lá desde o começo. Então, fica assim, ó, menos 1, menos 37 vai dar menos 38. E se eu somar, vai dar mais aqui, ó, releva, tá? É porque eu estava olhando, realmente, se for o sinal negativo ia estar estranho. Então, o N é 6, porque esse aqui você vai desprezar, não existe uma quantidade de termos numa PA. A quantidade, ela não pode ser um número fracionar, não. A razão pode, mas a quantidade não. Então, N é igual a 6, tá vendo? Mas, assim, aquele método que eu expliquei para vocês lá, é muito bom para vocês não precisarem fazer fórmula de Bhaskara, né? Evita muito. A soma, 105 mais 110 mais 115 mais até chegar no 2015, vale quanto? Então, olha só, eu preciso descobrir qual que é a quantidade N de termos que tem que ter nessa PA, porque aí eu jogo na fórmula do SN. Então, olha só, se eu pego aqui, ó, meu AN é 2015, que é o último termo. O primeiro é 105, certo? N menos 1. Certo? Vezes a razão que é 5. Então, esse 105 vai passar para cá, subtraindo. Então, você vai fazer 2015 menos 105. Vai ficar 0, aqui 1, 19. 1910. Então, 1910 é igual a N menos 1 vezes 5. Esse 5 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Aí, você vai fazer o esquema. Mexe uma casa com a vírgula, né? E dobra 191 mais 191, que dá 382. Certo? É igual a N menos 1. Esse menos 1 passa para cá somando. Então, o valor de N é 383. Vou reservar em uma tigela. Então, a soma dos N termos vai ser 383 ali no lugar do M.
N, 2015 mais 105, dividido por 2. 2015 mais 105 vai ser 2.120, né? 2.120 sobre 2, 383. Esse 2.120, se eu dividir por 2, ó, se fosse 2.000, ia dar 1.000, né? 120 vai dar 60, então vai ser 1.060 vezes 383. Eu vou fazer 383 é 106, depois eu ponho um zero, né? Mentira! Antes de fazer as contas, você olha lá, ó. Tá vendo aqui? Não precisa fazer essa conta, porque aqui tá 1.060 vezes 383, letra E, né? Eu ia sair desembestado, desembolado fazendo essa conta aqui, sendo que no gabarito nem precisa fazer ela. As somas dos termos de PA, de uma PA, né, dada por Sn é igual a n ao quadrado menos n, para n igual a 1, 2, 3 e assim vai. Então, o centésimo termo da PA vale. Olha só, aqui, como ele deu a soma dos 100 termos, do enésimo termo, né, e colocou aqui em função de n, eu posso colocar 100 no lugar desse n aqui que eu descubro. Só que antes, aqui, ó, a soma dos 100 termos, eu vou colocar esse n em evidência. N ao quadrado dividido por n vai dar n, n dividido por n vai dar menos 1. Ok? Porque aí fica fácil de eu fazer essa conta, ó. 100 que multiplica 100 menos 1. Estou colocando 100 no lugar do n, entendido? Aqui dá 99 vezes 100, é só colocar 99 com os dois zeros. Ou seja, a soma dos 100 termos é 9.900. Agora, eu jogo nessa fórmula aqui, ó. Somatório dos n termos, nananã, certo? Igual isso aqui. Deixa eu só ver aqui se ele me deu o primeiro termo. Não, ele não me deu o primeiro termo, né? Tá, então vamos ver o que a gente tem aqui. 9.900 é igual a n, que multiplica a1 mais an, dividido por 2, ok? Esse 2 vai passar para cá multiplicando esse 9.900. Então, pensa assim, ó, 99 vezes 2. Se fosse 100 vezes 2, ia dar 200. 99 vai dar 198, certo? Com os dois zeros, é igual a n, que multiplica a1 mais a n. Vejamos. Esse n, né, ele é 100. Eu estou dando uma nota aqui, ó. O n é 100, né? Então, já podia ter substituído de uma vez, porque vai cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros de cá. Então, a1 mais a n é igual a 198, ok? Agora pensa, se essa fórmula vale para qualquer número, então eu consigo descobrir qual que é o primeiro termo, porque a soma do primeiro termo é o próprio primeiro termo. Então, fala assim, ó, S1 é igual a 1 ao quadrado menos 1. Ou seja, o primeiro termo é zero. Certo? Porque 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0. Então, esse A1 aqui, ó, ele vale 0. Então, zerando lá de cá, aqui, ó, 0 mais AN é igual a 198, quer dizer que AN é igual a 198, letra A. Um ciclista percorre 40 quilômetros na primeira hora, 34 na segunda e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Ou seja, ele quer a soma dos n primeiro termos, né? É uma PA decrescente. Então, a gente sabe que o A6 ele vai ser igual a A1 mais 5 vezes a razão, só que a nossa razão é negativa. Então, A6 ele é igual a 1, que é 40, mais 5 vezes a razão, que no caso é menos 6. Certo? Aqui está dando 30, 40 menos 30, né? Dando 30 negativo, vai dar que A6 é igual a 10. Então, agora, a gente vai fazer a soma dos 6 primeiros termos, que vai ser 6, que é o n, A1, que é 40, mais a n, que no caso é 10, dividido por 2. Ok? Então, vai dar 150, né? Que, ó, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 50, certo? 3 é 50, 150, letra C. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA é igual a menos 35. O último termo é igual ao número de termos, ou seja, o AN é igual a N, certo? AN é igual a N, porque o último termo é igual ao número de termos. A razão dessa PA é quanto? Então, ficou fácil, né? SN é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, não é isso? Aqui no lugar de AN, nós vamos pôr N, beleza? E ele falou que SN é igual a menos 35. Então, ó, a soma dos N termos é menos 35. A1 mais, no lugar desse AN, nós vamos pôr N. Aqui fica n dividido por 2. Como ele falou que era dos 10 primeiros termos, esse n vale 10, né? Então, aqui vai ficar 10, ó, certo? E aqui também. Só que eu vou passar esse 2 para cá multiplicando, vezes menos 35 vai dar menos 70. E aqui, ó, vai ficar assim, ó, A1 mais 10, que multiplica 10, certo? Eu vou dividir esse 70 por esse 10, vai dar menos 7. Então, A1 mais 10 é igual a menos 7. Eu vou passar esse 10 para cá subtraindo, vai ficar menos 7 menos 10. Então, A1 é igual a menos 17, correto?
Aí eu posso descobrir, tipo assim, ó, o AN é igual a AN, ou seja, o AN é igual a 10, ou seja, A10 é igual a 10. Aí eu posso falar o seguinte, A10 é igual a A1 mais N menos 1, ou seja, 9 vezes a razão, né? Então, A10 vai ser 10, que é igual a A1, que é menos 17, mais 9 vezes a razão. Esse menos 17 passa para lá somando. 10 mais 17 vai dar 27, que é igual a 9R. 27 dividido por 9 vai dar 3. Então, a minha razão é igual a 3. Letra A. Ok? Questão número 37. Em certa PA, tanto o primeiro termo quanto a razão são iguais ao número de termos. Sabe-se que a soma do segundo com o quarto termo dessa PA é 72. A soma dos 10 primeiros termos vale quanto? Quando ele fala que o primeiro termo, ó, A1, é igual a N, porque ele falou que é igual ao número de termos. A razão também é N, e N é igual a N, certo? Então, a gente vai ter que descobrir aqui o seguinte. Primeiro, ele fala que a soma do segundo com o quarto. Ó, o segundo termo é o A2, ele é A1 mais a razão. E o quarto termo seria A1 mais 3 vezes a razão. Aqui, se eu substituir A1 por N e razão por N, ó, N mais N vai dar 2N, ok? E aqui, ó, A1 por N e a razão por N vai dar N mais 3N, que é igual a 4N, certo? Então, se eu somo o segundo com o quarto e dá 72, quer dizer que eu estou somando 2N mais 4N, que dá 6N igual a 72. Se eu divido 72 por 6, vai dar 12, né? Então, a quantidade N de termos é 72. Se A1 é igual a N e N é 12, então A1 é igual a 12, certo? A razão também é 12, porque falou que é o mesmo valor. Então, eu descubro o AN, que no caso seria o A10, né? O A10, porque ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Então, o A10 vai ser A1, que é 12, mais 9 vezes a razão, ou seja, 9 vezes a razão, que também é 12. Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 12, que é 108, mais 12. 108 mais 12 vai dar 120. Então, A10 é igual a 120, ok? Agora, para saber a soma dos N primeiro termos, você faz... A soma dos 10 primeiros termos vai ser 10 dividido por 2, que multiplica o A1, que é 12, mais o AN, que é 120. Dividindo aqui, ó, vai dar 5. 120 mais 12 dá 132. Então, vai ficar 5 vezes 132. Lembra do macete, que é só você multiplicar... Peraí, deixa só eu lembrar aqui. Multiplicar, não, eu dividi 132 por 2, que vai dar 13 por 2, vai dar 6. Dá 12, 66, e colocar um zero, 660, letra C. Certo? Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, né? 132 vezes 5, esse macete, toda vez que eu vou falar ele, eu me embolo. Isso mesmo, tá? Mas eu vou deixar linkado o vídeo aqui, caso vocês não lembrem, para vocês lembrarem aí, tanto de multiplicação quanto de divisão por 5. A equação 5 mais x mais 10 mais x, até o 100, mais x, ela é igual a 1110. E qual que vai ser a solução? Quer dizer, qual que é o valor de x que faz isso aí ser verídico? Vamos esquecer os x's por enquanto, tá? Se eu vou do 5 até o 100, eu vou pensar quantos termos que tem que ter nessa progressão. Quer dizer, qual que é o valor de n, porque eu já tenho o A1, eu tenho a razão e tenho a n, certo? Pensando assim, ó, 5, 10 até o 100, certo? Qual que vai ser aqui o AN, certo? Nós vamos pensar o seguinte, ó, meu A1, ele é igual a 5, a razão também é 5, porque está pulando de 5 em 5, meu AN, ele é igual a 100, então qual que é o valor de N? Então vai ficar assim, ó, A1, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, meu AN, ele é 100, certo? O A1, ele é 5 mais N menos 1 vezes a razão, que também é 5. Esse 5 passa para cá subtraindo, fica 100 menos 5, que é 95. Certo? É igual a n menos 1 vezes 5. Esse 5 aqui vai para cá dividindo. Então, eu vou pensar 950 mais 950, que dá 19. N menos 1 é igual a 19, esse 1 passa somando, então a quantidade de n's, como era de se esperar, é igual a 20, certo? Então, você vai falar o seguinte, a soma dos 20 primeiros termos vai ser n, deixa eu só escrever a fórmula, multiplica A1 mais AN sobre 2, certo? O seu N é 20. Então, vai ficar assim, ó, a soma dos 20 termos. A gente tem essa soma, né? Falou aqui que é 1110. Então, vai ficar assim, ó. 1110, ela é igual a 20, dividido por 2 aqui. A1 é 5 mais x. E o AN, o último termo, vai ser 100 mais x. Mais 100 mais x. Agora, a gente vai simplificar, né? Eu posso dividir esse 20 por 2, que vai dar 10.
Esse 10 eu posso cortar com esse 0, porque se eu passasse esse 10 para cá dividindo, eu ia cortar o 0. Então, aqui ficou 111. Deixa eu só apagar o quadro. Então, ficou aqui, ó, 111 é igual a 5 mais 100, 105, mais 2x. Esse 105 passaria para cá subtraindo. Então, se eu tenho 111 e tiro 105, eu fico com 100. 6, fico com 6, né? Não 100, fico com 6. Então, 6 aqui é igual a 2x, porque x é igual a 3, né? Só passar o 2 dividindo o 6 para o outro lado. X é igual a 3. Então, solução aqui, letra D.